Galera, seja bem-vindo ao Urbancast, o podcast do Urban Cowork. Faz tempo, hein, Mel? Tudo bem com você? Tudo bem, e você, Paulo? Saudades de você e todos aqui. Tudo ótimo. Agora começando o ano, né, verdadeiramente. Só começa quando a gente faz o nosso primeiro podcast, né? Tá certo, é isso aí. Não é depois do carnaval, não. E hoje a gente tem um convidado super especial, né? Para falar de um assunto aí que, na verdade, esse podcast é para mim aprender, né? Para que eu aprenda um pouquinho sobre copyright. Quem que é que a gente vai conversar hoje? Bom, olha, foi difícil trazê-lo aqui, mas eu consegui trazer o Paulo Macedo, o autor deste livro aqui, que eu tenho uma história para contar, que eu pedi demissão por causa disso aqui. Mas ele é autor de 10 livros, sendo que 5 são best-sellers, e principalmente na área de vendas, e trabalho nessa parte de copywriting, que é o nosso assunto de hoje. Bom, o Paulo é copywriter, experiente, já é autoridade nesse mercado aí de vendas e persuasão. Ele tem mais de 12 anos de experiência, se destaca pela sua habilidade em criar textos persuasivos, eficazes, focado em conversão e geração de vendas. É o que a gente mais quer saber aqui, né? E ele também é muito conhecido pela tua abordagem estratégica e criativa, né? Tendo uma inteligência nichada aí de atender público-alvo super com grande desafio e vender para eles, né? Então hoje trouxemos aqui o Paulo Macedo. Muito obrigado, um prazer enorme estar aqui falando com essa galera que está assistindo a gente. Nós que agradecemos. Enfim, vamos lá, vamos falar de copyright, pergunta o que vocês quiserem aí, que eu estou à disposição. Eu estava falando aqui com o Paulo, Mel, que eu gostaria que a gente conversasse, o Paulo principalmente... nos apresentasse o que é copywriting, o que faz um copywriter, como se você estivesse falando para Dona Eutália, minha mãe. Legal. Dona Eutália lá com seus quase 70, não é? Legal. E ela tá te perguntando, meu filho, o que faz um copywriter? E o que é copywriting? Legal. Dona Eutália, então, vamos lá. Copywriting é a arte de escrever para você levar uma pessoa a uma tomada de decisão, né? Vou simplificar mais ainda. Quando você faz uma comunicação envolvente e faz com que a pessoa fique emocionalmente envolvida com o seu discurso, a sua comunicação, e no final dessa comunicação você faz um pedido para a pessoa e ela diz sim para você, isso é copywriting, basicamente. O que então é chaveco? De certa forma, sim. Chavecar, paquerar, é quando você pra pegar o dinheiro. Você emociona uma pessoa, pede um beijo e ela diz sim. Exatamente, isso, é mais ou menos por aí. Boa analogia. Mas é uma analogia interessante. Um dos meus mestres, que é o Mark Ford, ele tem um livro chamado Arquitetura da Persuasão, que ele usa essa analogia. Ele fala, olha, você não chega, apesar que hoje tem as suas exceções, né? Você não chega para uma pessoa que você acabou de conhecer e pede para casar com ela, né? Você precisa conhecer, você precisa cozinhar em banho-maria, né? No bom sentido, você precisa conquistar aquela pessoa. O copywriting, ele faz isso de certa forma. Muita gente associa o copywriting a uma venda manipulativa ou forçada, e não é isso, na verdade. Eu costumo dizer que o copywriting, ele é vender sem vender. Você consegue criar uma comunicação, um discurso que seja de fato assim envolvente e faça com que a pessoa tome uma tomada de decisão no final, né? E aí pode ser comprar um produto, pode ser baixar um material, pode ser compartilhar um post, pode ser compartilhar o podcast com os amigos. É mais ou menos por aí. Te curtir no Tinder, né? Ou fazer um match, não é? Exatamente. Então todo copywriter é um mestre de seduzir. Pode ser? De certa forma, sim. Sim, ele precisa Casanova, é um Casanova. Exatamente. Beleza, agora eu lembrei do Casanova agora. Exatamente. Eu costumo dizer que, assim, a persuasão, que é uma palavra que muita gente às vezes torce o nariz, né, entende como negativa, ela é a matéria-prima do copywriting. Sem persuasão não existe copywriting. Sem persuasão, o copyright vai ser um simples tipo de redação, né, como qualquer outro. Então você precisa persuadir as pessoas. E aí quando eu falo, né, persuadir, persuasão, algumas pessoas, não, mas isso aí eu vou forçar alguém. Não. Persuasão, pelo contrário, ele é você facilitar a tomada de decisão de alguém. E nunca, em hipótese alguma, por mais persuasivo que seja o seu copyright, ele não força ninguém a comprar. A pessoa sempre tem a decisão final, né? Eu entendi. Agora, mas isso sempre não existiu? Isso é uma pergunta com outras formas por exemplo, storytelling, ou você realmente tentar encantar o cliente. O que você está me dizendo é você fazer aquela pessoa tomar uma decisão, mas aquela decisão ela já estava dentro dela muitas vezes. Exatamente, é isso aí. É isso aí. Muita gente acha que
Eu vejo, por exemplo, pessoas anunciando, né? Ah, com copyright você vai vender gelo para esquimó, areia no deserto. Não é mesmo por aí. Eu costumo dizer que o profissional de marketing, ele não gera demanda. O pior erro que o profissional de marketing, o copywriter, o comunicador, ele pode tentar fazer é criar uma demanda. Nós não criamos demandas, nós identificamos demandas existentes. E aí nós criamos uma comunicação para fazer com que a pessoa ela tome uma decisão comigo, não com o concorrente. Que ela compre o meu produto ou serviço ou adote a minha ideia e não de outra pessoa. Mas isso já está dentro dela. Às vezes ela não sabe. O que a gente faz às vezes é educá-la, né? A gente chama de níveis de consciência. Numa ponta a gente tem alguém totalmente inconsciente sobre um problema que talvez enfrente ou sobre as soluções. E na outra ponta a gente tem uma pessoa totalmente consciente. O grande erro de muita gente que tenta vender é usar a comunicação que seria para a pessoa que já está totalmente consciente para quem está inconsciente. Por exemplo, quando você entra numa página de vendas na internet e tem lá o preço do produto e já um botão para você comprar aquele produto, se você não tiver preparado ou já consciente para comprar aquele produto, você não vai comprar. Então muita gente tenta forçar a venda por causa disso. Agora, o que você precisa fazer para alguém que está inconsciente é prepará-la para comprar de você. Pode ser em uma peça, pode ser em um vídeo, mais ou menos por aí. Quando surgiu, a Mel também pode me ajudar, quando surgiu essa expressão copyright? Porque há 3, 4 anos a gente não ouvia falar sobre isso. Verdade. Mas já se fazia isso. Você falou uma coisa que é interessante. O copywriting sempre existiu. Né? Ele só tomou a forma como nós conhecemos hoje há mais de 150 anos lá nos Estados Unidos. Então muita gente acha que é novo. 3, 4 anos, você falou, a gente ouve falar sobre isso aqui. Mas isso já é usado na internet no Brasil desde o começo da internet, desde os primórdios. E antes da internet também, no marketing direto, na publicidade. É porque o termo copywriting, apesar de ter a palavra copy, que é muito usada, né, e remeter a cópia, na verdade, do inglês arcaico, significa original. Então, o writing é meio que escrevendo originais. Então, antes de virar cópia, o copy, antes de virar copy, era original. Então, lá nos Estados Unidos, quando os primeiros redatores começaram a trabalhar nas agências de comunicação, seja de jornalismo ou de publicidade, eles falavam de escrever copy, ou de produzir copy. Por isso, copywriting. Lá nos Estados Unidos, isso é usado desde o século XIX. Dentro das agências de publicidade. Agências de publicidade e jornalismo. Tá. O copy tem uma relação de início com o jornalismo ali, antes do começo do século XX, né? Meado do século XIX já se falava em copywriting lá nos Estados Unidos. Inclusive tem uma história interessante de um cara chamado John Emery Powers, que inclusive está no livro, não sei se você lembra, que foi o primeiro copywriter a trabalhar em tempo integral da história. No final do século XIX, ele faturava já $100 por dia como redator, freelancer, como copywriter. Que era muito na época. Exatamente, porque ele descobriu esse poder. Ele era um vendedor direto, vendia máquinas de costura. Um dia ele decidiu escrever um anúncio para anunciar aquelas máquinas de costura. E o anúncio deu tanto certo que a empresa que ele representava estourou as vendas. Os caras tiveram que contratar mais mão de obra, comprar mais máquinas para produzir outras máquinas de costura por causa do anúncio dele. Aí ele falou, cara, eu descobri aqui o caminho das pedras, agora eu vou começar a oferecer esses serviços. E os contratantes brigavam por ele. E uma coisa legal é que ele tinha uma característica muito interessante. Ele era bem-humorado, ele era meio ácido, e ele falava do defeito do produto para vender. Uma vez ele foi chamado para vender, ele falava hoje em dia é muito raro se encontrar alguém que fale dos defeitos do produto. Geralmente a gente fala dos atributos, né, dos benefícios. Mas ele fazia uns anúncios assim muito fora da caixa, muito criativos, né? Por exemplo, teve uma vez que uma empresa chamou ele e falou, olha só, cara, a gente precisa fazer um anúncio para vender, porque a gente tem um excesso de tecidos aqui que estão apodrecendo lá no estoque. Ajuda a gente. Aí ele escreveu um anúncio assim, mais ou menos assim, temos muitos tecidos podres dos quais queremos nos livrar. Né? Esse era o título do anúncio. O anúncio bombou tanto que vendeu o estoque todo de tecido que estava apodrecendo até o meio-dia do dia seguinte. Fantástico. Então ele usava essa pegada, sabe? E o copyright ele tem muito disso, de você observar o que você pode usar para quebrar o padrão. Não é somente fazer aquilo que todo mundo já está acostumado a ver. Você precisa pensar em formas criativas de chamar a atenção das pessoas. Ainda mais hoje em dia, porque a internet, né, a gente lida com excesso de informação. Pela primeira vez na história, é uma dificuldade, é um desafio que nós nunca tivemos.
sempre tivemos o problema de falta de informação. Hoje em dia nós temos o excesso. Então o copyright ajuda a você criar comunicações diferenciadas para chamar a atenção das pessoas. Aí pode usar num título de YouTube, por exemplo, pode usar num post de Instagram, enfim, você pode usar em qualquer tipo de comunicação. E em que momento, claro que a expressão copyright surgiu há 3, 4 anos, eu acho que veio mais forte junto com o marketing digital, a internet, não é? Em que momento, porque hoje você tem um profissional que é o copywriter. Sim. É um cara que você contrata, Sim. não é? Paga um bom dinheiro para aquele copywriter ser o copywriter da sua empresa. E isso veio a partir de quando que esse profissional se destacou no mercado? Então, o marketing digital ajudou a divulgar, né, como você citou. Quando eu comecei, geralmente quem fazia copywriting eram os empreendedores digitais. Alguém que tinha um site ou um blog e que estava lançando um infoproduto e ele precisava vender. Então, como a gente bebe muito da fonte do marketing digital gringo, do marketing digital americano, esses caras que começaram a empreender na internet no Brasil viram que precisavam aprender o copywriting. Então, a gente pode citar aqui alguns nomes do começo ali dos primórdios, entre 2008 e 2010, né? Conrado Adolfo, que foi um dos meus professores, que é um cara muito respeitado. O primeiro cara que falou assim, eu sou copywriter no mercado digital, foi o Rafael Albertoni. Né? Ele foi um dos primeiros que levantou essa bandeira, mas o termo copyright ele já era usado nas agências de publicidade tradicionais. A questão é que se a gente pegar o termo equivalente a copyright é redação. É o redator. É o redator. É o redator publicitário, né? O que difere do redator publicitário da dupla de criação, né? Eu tenho meu background de agência, pro copywriter. Então, lá nos Estados Unidos, copywriter, ele remete tanto ao redator publicitário, quanto a outro tipo de redator que é o redator da minha escola, que é o marketing direto, ou direct response. Marketing de resposta direta. Qual a diferença dos dois? A publicidade, ela tem uma pegada mais soft sell. Ela não tem uma chamada para ação. E aí eu até lembro dizendo que uma das primeiras sementinhas do copyright que foram plantadas, que foi plantada em mim, eu tinha ali para 10, 12 anos, né? E a internet ainda não tinha tomado conta do pedaço, e eu ficava na sala assistindo o Jornal Nacional, né, a novela das outras com os meus pais. E nos intervalos apareciam ali aqueles comerciais. E eu lembro, por exemplo, de comerciais que foram muito bem sucedidos. Você deve lembrar daquele de cerveja, né, da tartaruga fazendo embaixadinha na estrada. Você lembra desse comercial? Não, lembra? Lembro até hoje. Do caranguejo dançando na praia. Aquilo ali é copywriting. Só que qual é a diferença? Eu lembro do Carlos Moeno, do Bombril. Eu tava pensando aqui. Do Bombril, copywriting. Compre batom. Lembra desse? Ele aproveitava contextos nacionais e eventos particulares para se conectar, não é? Para se conectar com aquela audiência. Exatamente. Agora, qual é a diferença? O copywriting publicitário, que é isso aí, ele não necessariamente vende algo naquele momento. A ideia do copy publicitário é preparar o consumidor para comprar no ponto de venda. Por isso que no final dos comerciais não tem ali, ligue agora, ou, né, clique no botão, não tem isso, né, pelo menos na propaganda televisiva. Só o do Walter Mercado. Exatamente, ali era um outro tipo, ali era mais voltado para o marketing direto, para a pessoa ligar, ligue já, né? Exatamente. Agora, o marketing direto, o marketing de resposta direta, ele já tem uma característica, ele é muito bem segmentado, né? A publicidade, ele é um meio de massa, ou seja, você anuncia para todo mundo, e ali você pega o público que de repente vai comprar de você. Você gera uma percepção de marca, uma percepção de valor, uma preferência de marca. O copy de resposta direta, o copy de marketing direto, ele já tem uma pegada mais voltada para segmentação, ou seja, eu não anuncio para todo mundo, eu anuncio para um público que pode comprar de mim, e eu anuncio de uma forma que a pessoa já pode tomar uma decisão de compra na hora. E aí eu vou citar a grande escola do copywriting, que na verdade veio para a internet. Hoje é tudo muito misturado. Quando a gente ouve falar em fórmula de lançamento, por exemplo, a gente tem características de copy publicitário e também de copy de resposta direta. Mas quando tem uma chamada para ação, a gente está falando de copy de resposta direta. Aí como que as melhores técnicas ou quando as melhores técnicas de copywriting foram desenvolvidas? Foi entre a década de 70 e a década de 90, quando os marqueteiros ou os donos de empresa descobriram que existia um grande poder na mala direta ou nas chamadas cartas de vendas. Então as empresas naquela época escreviam cartas impressas e enviavam para o endereço físico das pessoas. Eu cheguei a pegar isso bem garotinho. Eu lembro da minha mãe recebendo uma carta de vendas de uma empresa e comprando um livro
que eu até lembro do título do livro, era Saúde pelas Plantas. Ela comprou esse livro através de uma mala direta, de um copy de resposta direta. E aí os marqueteiros enviavam as cartas impressas para a pessoa abria, lia, se fosse bom ela comprava o produto. Aí no final tinha um canhotinho para ela recortar, preencher com os dados, com o endereço, enviava com cheque e a empresa enviava um produto para a pessoa, né? Aí o que acontece? Os marqueteiros nessa época começaram a ficar, como é que se fala? Começaram a ficar manjados. Então, os consumidores, quando percebiam que aquela carta, aquela correspondência, era uma correspondência de vendas, né, de oferta, eles separavam e jogavam no lixo. Inclusive, um dos meus mestres, que é o Gary Halbert, ele falava da pilha A e pilha B. Né? O que é a pilha A e pilha B? Geralmente a pessoa ia na caixa do correio, pegava ali as correspondências e tudo que era interessante para ela, o cartão postal de uma prima que viajou, né, ou a carta de um primo distante, etc., colocava na pilha A, que eram as correspondências que ela queria ler. Hoje a gente faz isso com e-mail, né? Você pode reparar. A gente joga fora o que não quer, joga pro spam ali, pro lixo. Hoje é mais o grupo de WhatsApp. Que você também. Às vezes silencia, né? E aí tinha a pilha B. A pilha B eles colocavam tudo que era material de vendas. E isso ia pro lixo. Os marqueteiros, percebendo isso, eles começaram a fazer aquelas correspondências parecerem correspondências normais. E aí eles escreviam à mão, né, cada carta específica. Aí tinha uma headline, que a gente chama o título no envelope. Aí, se fosse realmente chamativo, a pessoa abria, né, e lia. E aí a gente pegava o consumidor pelo pé. As melhores técnicas de copyright, na minha concepção, foram desenvolvidas nessa época, porque os caras só tinham aquela chance de dar certo. Isso no Brasil não deu muito certo, muito pelo trabalho dos Correios, né? Que até hoje não é um dos melhores. Então, no Brasil, o trabalho de cartas de vendas ou de mala direta não foi muito bem sucedido. Agora, o copy publicitário brasileiro é um dos mais respeitados. Então, assim, só para fechar esse tópico, existe essa diferença. Copy publicitário, ele é mais soft sell, ele tem uma pegada de percepção de marca, de preferência de marca, não faz uma chamada para ação forte. Reconhecimento. Reconhecimento, é muito mais voltado para o brand, né? E o copy de resposta direta, ele é mais voltado para a oferta específica, segmentada para alguém que já pode comprar na hora. Por exemplo, uma carta de vendas, a pessoa do começo ao fim, ela já estava convencida a comprar o produto. Né? Então é mais ou menos por aí. Muito bom. Legal, Paulo. Eu queria entender hoje, o copywriting, ele pode ser usado para qualquer tipo de produto e serviço? Pode. Por exemplo, eu quero vender uma geladeira. Pode, com certeza. Porque para mim, quando eu penso em vender geladeira, eu acho que para a maioria das pessoas, geladeira é igual. Aquela geladeira ali, ela tem que gelar, não é? E você vai se destacar ali, talvez, pela melhor oferta, o melhor preço, não é? E é interessante pensar como usar o copyright para vender uma geladeira. O commodity. Existem dois caminhos aí, né? Primeiro, se é commodity, você sempre briga pelo preço, não tem jeito. Aliás, é interessante, eu falo isso para os meus alunos às vezes, eles falam, nossa, eu não sabia, porque acha que copywriting é uma coisa nova, né? Como a gente pensa aí 3, 4 anos, mas eu falei, 150 anos já é usado, né? E o copy é muito usado no varejo. Quando você vai no supermercado, que você vê lá a quebra de preço, né? Em vez de anunciar um produto a R$500, fala de 10 vezes de R$ 49,90. Aquilo ali é copy. Ou sem frete, que é o mesmo valor. Ou sem frete, exatamente. Ou então até durarem os nossos estoques. Isso é copyright. A gente usa isso no digital, por exemplo. Só que ali a diferença é que o ponto de venda, né, o canal, ele é diferente. Porque o varejo, a pessoa vai ou pelo preço ou pela marca que já gerou uma preferência nela. É mais ou menos por aí. Esse seria o primeiro caminho, o caminho mais básico. E aí você não fica contando história, é preço, é oferta, é condição especial. Mas você consegue, né? Você consegue contar a história, né? Do que aquela geladeira pode fazer pela sua família, deixar aquelas frutas mais frescas, ou mesmo aquela geladeira vai te ajudar a ter uma saúde melhor, não é? Você consegue. Sim, dá para contar. Então, esse seria o segundo caminho. Se eu quero um produto que ele tem uma pegada de commodity, mas a minha intenção, a intenção do produtor ou do profissional de marketing é fazer aquele produto se destacar, né, para virar um produto de luxo. Uma experiência, né? Uma experiência. O que aquela geladeira vai causar de experiência na sua vida? Exatamente. O copy ele abre e aí o sol começa a raiar. Exatamente. Paulo, tudo que você tem comentado aqui até como cases exemplos, eu percebo que tem tudo muito atrelado a gatilhos. Gatilhos de escassez, de autoridade, de ego. Esses gatilhos que já são mapeados, aí, usados no mercado, é a matéria-prima para fazer um bom copy? Sim,
Eu só preciso fazer uma explicação com relação a isso. Assim, eu particularmente não gosto muito do termo gatilho. Tá. Gatilhos e templates, mudo. né? A gente tem muito, porque você começa fazendo aqueles templates e gatilhos, né? Geralmente as pessoas começam assim a história dela no copyright, não é isso? Sim, inclusive hoje com a inteligência artificial, que eu acho que é até um tema legal pra gente tratar, É um top. muita gente tá indo por esse caminho. Uhum. A inteligência artificial tá gerando o copy Ctrl-C, Ctrl-V, Sim. né? Tem algumas pessoas que já quebraram essa barreira e já estão conseguindo fazer uma coisa um pouco diferente. Inclusive eu. Mas vamos lá. Uhum. Mas assim, ó, eu não curto muito o termo gatilhos, conquanto eu respeito e coloquei no meu livro por uma questão de facilidade, porque o público, ele já concebe isso. E já meio que se popularizou o termo Isso. gatilho mental. Eu gosto muito mais do termo estímulo ou Boa. atalho. Por quê? Eu vou dar uma explicação aqui bem... Gatilho tem também uma referência a armas, não é uma coisa... Exatamente. E hoje em dia também há questões mais emocionais, né? Ah, me deu gatilho, as pessoas falam muito isso aí, né? Mas enfim, qual é a explicação para o gatilho? Você lembra, eu vou trazer um contexto, uma história interessante, uma analogia interessante. É muito citado que o Steve Jobs, né, ele usava praticamente o mesmo estilo de roupa, né? Inclusive tem um memezinho que a gente vê na internet, em 10 anos ele variou muito pouco ali. O Mark Zuckerberg vai no mesmo caminho, usa ali a camiseta cinza, calça jeans, né? A explicação é que esses caras fazem isso para economizar energia. Porque você escolher a roupa, ela gasta energia. Isso. E como esses caras lidam com decisões muito importantes durante o dia, é melhor que eles economizem energia para serem usadas nas decisões mais importantes. Uhum. Tá? O nosso cérebro, ele trabalha para isso o tempo inteiro, para nos fazer economizar energia. Uhum. Tá? Quem é cringe como eu, né, e foi criado com a televisão aberta, e assistia ao seriado Chaves, que eu inclusive gosto, né? Comédia pastelão comigo mesmo. Explica o que é cringe pra galera. Cringe não sei, posso falar velho? Tiozões, nós somos É o tiozão. tiozões. É o tiozão, geração Y já tá... Isso é novo, cara. Já é novo. Qual a sua idade? 33. 33. Com 10 Tô com livros. 42. Com 10 livros, É. dá um tapa na minha cara. Não, eu 33. comecei muito cedo a escrever. Que bacana. Aí, tinha um personagem lá no seriado Chaves que era o sou cringe. carteiro Jaiminho. Né? Vocês lembram? Aí ele tinha um jargão que era que eu quero evitar a fadiga. Né? Ele era atrelado É verdade. ao pecado da preguiça, né? Como diz a teoria. E o nosso cérebro, ele é uma espécie de carteiro Jaiminho. O nosso cérebro, se eu não me engano, ele tem acho que 3% da nossa massa, se eu não me engano, tá? Se eu estiver errado aí a galera corrige. E ele gasta 20% da nossa energia corporal todos os dias. E nós tomamos milhares de microdecisões diariamente, desde o momento em que acordamos até o momento em que vamos dormir. Então não é interessante para o cérebro gastar energia para todas as decisões que vamos tomar. Então ele entra numa espécie de piloto automático. Por exemplo, você falou gatilho da escassez. O que é escassez? Se uma coisa pode ser perdida, eu tendo a agarrar aquilo muito mais rápido. E aí eu vou citar o caso do que aconteceu, né, quando rolou lá o lockdown, quando tava aquela loucura toda, as pessoas foram pro supermercado, o que fizeram? Fizeram estoques de papel higiênico porque alguém divulgou que ia acabar, né, o que ia faltar ali na prateleira. Isso é o gatilho da escassez. Popularmente falando, vulgarmente falando. Por quê? Porque o cérebro, isso acontece no modo no nosso subconsciente, é inconsciente. A gente faz sem perceber. Vou citar um outro gatilho, e aí depois eu explico que, na verdade, eu chamo de princípios ou estímulos. Né? Gatilho da autoridade. Uhum. Desde que nascemos, independente da nossa classe, da nossa religião, enfim, do nosso meio cultural, nós aprendemos a obedecer à autoridade. Primeiro os nossos pais, os professores na escola, o líder religioso, as autoridades políticas, as autoridades de segurança. Sempre que alguém, né, tem uma posição de autoridade, a gente tende a acatar o conselho, pelo menos naquela área de especialidade dela. No marketing, nós usamos muito isso para falar que um especialista, por exemplo, está lançando algo e você precisa ouvir os conselhos daquele especialista para mudar a sua vida. Isso é o gatilho da autoridade. E as pessoas tendem a tomar uma decisão com base nisso muito mais facilmente, porque elas já têm uma tendência a obedecer à autoridade. Então, isso são os gatilhos mentais. São princípios de persuasão que todos nós temos, ninguém escapa disso. Inclusive, a grande autoridade mundial
desse assunto é o Dr. Robert Cialdini. Uhum. E ele começou as suas pesquisas porque ele se incomodava pelo fato de nunca conseguir dizer não para um vendedor. Todo mundo que aparecia vendendo uma coisa para ele dizia sim. Aí ele falou, vou começar a estudar por que eu faço isso. E ele se tornou a maior autoridade mundial no assunto. E ele explica que existem 6 princípios básicos, né? 6 princípios fundamentais que foi traduzido no Brasil como as armas da persuasão. Ah, isso que eu falo, o livro vermelho, com imã. Exatamente, que é branco, vermelho com imã ali na capa, né? Excelente. Autoridade, escassez, aprovação social, afeição, reciprocidade e compromisso e coerência. Esses são os 6 princípios imutáveis. Inclusive, anteontem eu tive uma conversa com um amigo que é filósofo, e eu falei, cara, as pessoas agem pelos mesmos estímulos que agiam há 100 anos, 200 anos. O que muda hoje é que existem muito mais canais, muito mais informações, mas os princípios são os mesmos. Elas agem pelo medo, elas agem pela ganância, pelo altruísmo, pela vergonha, inveja. Então, nós marqueteiros, profissionais de marketing ou copywriters, nós utilizamos isso com intencionalidade. Eu gosto muito dessa palavra. Intencionalidade. A diferença de um leigo, de um consumidor qualquer, para um profissional que usa todos esses estímulos, gatilhos, estruturas, etc., é que nós sabemos que elas existem e nós usamos isso com intencionalidade. É claro que tem gente que usa para o mal, né? Sim, agora... mas dá medo. Não, ele falando, eu tenho medo de sair aqui dessa sala. Tenho medo de acessar o meu Instagram, tenho medo de ligar a televisão. Não, dá vontade de comprar tudo. É impossível se livrar disso. Eu costumo dizer que a persuasão é a influência. Não, vou para uma ilha. Eu não sei o que vai acontecer lá. Falar com os macacos, não sei. Cara. Você vai usar a persuasão com macaco, né? Vai botar macaco pra catar baneta. Se alguém não te manipula, é você que manipula. É isso aí. Todos nós somos persuasores e persuadidos em algum nível. Olha 100% do tempo estamos sendo influenciados. Mas tem gente que é demais, né? Tem gente que usa... vou te falar. Na política é muito usado. Né? Sim, a política é demais. E muitos deles são bons na oratória. Inclusive nos meus livros, nos meus treinamentos, eu falo sobre isso. Existem muitas estruturas, padrões, estímulos, etc., que usamos no marketing que é usado na política. Que a mídia tradicional utiliza, que os programas de televisão utilizam. Certo. Né? Por que o BBB dá muito certo? O BBB ele usa essas coisas aí. Né? Tem autoridade, eles escolhem as pessoas a dedo, né? Os influencers. Sim. Tem tudo isso. Então, assim, é impossível escapar disso. Inclusive, eu tô olhando você agora, você parece com o Elon Musk, hein? Já te falaram isso. Todo mundo fala. Eu olhei assim e falei, cara, o Elon Musk tá me entrevistando. É um clone dele. Falou, todo mundo fala. Cara, só ele não já foi aceita. entrevistado pelo Elon Musk brasileiro? Vou anunciar isso. Hein? É um copy. O Elon Musk entrevistou Paulo Macedo? Quase, né? Muito Imagina. bom, muito bom. E outra coisa, quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre copy, apesar que eu não comecei na amizade, tá? Foi pela raiva mesmo. Depois eu conto. Mas aí realmente eu me encantei. E aí eu percebi, de verdade, quando eu entrei pra fazer publicidade, eu tinha 17 anos. Por incrível que pareça, eu não entendi o porquê que tinha que estudar sociologia, antropologia, psicologia do consumo, de verdade. Naquela época eu não tinha consciência. E quando eu comecei a ler o teu livro, comecei a buscar mais entendimento sobre essa área que é enorme. É uma ciência. Copyright pode ser chamado de uma ciência, Sim. não? Faz todo sentido, porque as pessoas, um bom profissional de copy, ele tem que ter uma capacidade cultural, intelectual, de resiliência, de conteúdo, pro dia a dia. Impressionante. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessas habilidades para que um profissional seja bom. Porque é muito amplo e eu continuo achando que é muito difícil fazer copy. Desculpe, é difícil. Eu acho difícil. O que um profissional o que um copywriter deveria ter? Quais habilidades ele deveria ter? Isso. Né? Sim, o copyright ele é polivalente e ele me fugiu a palavra agora, mas enfim, vocês resumiram. O copyright ele precisa estudar várias coisas. Ele precisa ter uma bagagem cultural muito maior. Repertório grande. O templateiro e o gatilheiro, né, ele pode até vender em algum nível, mas inclusive você fez a abertura falando, né, sobre alguns nichos que eu trabalho, etc. Mas se ele pegar um segmento que é mais difícil de vender, por exemplo, saúde não é tão fácil de vender. Né? Inclusive, até porque hoje existem muitas políticas de palavras que você não pode utilizar em anúncios. Sim. Senão a empresa é multada, até fechada e etc. O copyright ele precisa ter um entendimento da linguagem para saber que palavra usar. Ele precisa ter um entendimento de psicologia humana,
Né? Essa explicação que eu dei de estímulos mentais, de princípios de persuasão, tudo isso é psicologia humana. Né? É impossível fugir disso. O cara que quer ser um bom copywriter, ele precisa entender disso. Então, domínio da linguagem é básico, domínio da psicologia humana, pelo menos algumas áreas, algumas coisas que são relacionadas mais à área de copy. Né? Eu tenho alguns mestres, e eu também defendo essa tese, falo para os meus alunos, ó, vocês querem ficar bons, estudem literatura clássica. Por exemplo, eu vou falar de um cara que é um baita copywriter e está atrelado à política, o João Santana. O João Santana, para mim, é um dos maiores marqueteiros do Brasil e do mundo, se bobear. Ele conseguiu eleger 6 ou 7 presidentes, se eu não me engano. Ele tem um conhecimento cultural enorme. Uma vez ele divulgou uma lista de livros dele, a maioria era de livros clássicos. Por quê? Porque a literatura humana, a literatura mundial, histórica, ela guarda muito do conhecimento do ser humano. Então, todos os dilemas morais, todos os dilemas emocionais, cara, se você pegar, você absorver isso, você se torna um baita persuasor, né? Então, agora eu te deixei mais com medo ainda, né? Nossa, muito boa Mas essa correlação. por aí. Então, assim... Porque tudo que aconteceu no passado, mais cedo ou mais tarde, vai voltar a acontecer. Então, inclusive, tem até um texto bíblico que fala isso, né? Eclesiastes fala de que não há nada novo embaixo do sol, né? Ou seja, tudo se repete. Essa conversa aqui teria que ter algum álcool no meio. Eu não tô bebendo. Esse ano eu tô abstêmio, mas eu gostaria muito. Né? Não é? Ia ficar legal. Você bebia para escrever uns copos doidos? Já escrevi alguns copos à base de uísque. Começa a ficar melhor. Então, pelo que eu entendi, Paulo, eu acho que o copywriter, eu acho como qualquer outra profissão, a profundidade é muito importante, né? Não o copywriter de Google, né? Sim, você pesquisar no Google e depois criar templates baseado no que está no Google, né? O copy de Google, ele vai conseguir vender em algum nível. A venda de low ticket, que a gente chama, que é de baixo ticket, um produto às vezes barato, que não tem muita barreira de entrada e que não tem muita objeção, o cara até consegue usar uns templatezinhos ali. Mas se ele for pegar, por exemplo, high ticket, que são produtos mais caros, 2, 3, 4, 5 mil reais, marketing de luxo, o cara às vezes ele não consegue. Aí tem que ter leitura, né? Tem que ter leitura. Tem que ter livro. Exatamente, exatamente. Por isso que assim, a pessoa fala, poxa, eu li teu livro e você escreveu um volume 2, como assim? O primeiro já é completão. Porque sempre existe algo novo para aprender, né? Então, o cara que quer ser realmente um bom persuasor, um bom copywriter, ele precisa ter uma profundidade, né? E aí é nessa que muita gente desiste. Mas aí eu discordo disso que você falou, que eu acho difícil. Com a vivência se torna fácil. Por exemplo, quando eu vou escrever um copy, eu não fico pensando em cada gatilho que eu vou encaixar. Já vem natural. É que a preguiça, né? A preguiça do ser humano já vem também, já é uma... Tá me chamando de preguiçosa? Eu ia falar isso, mas não quero causar intriga. De preguiçosa, Paulo? Porque dá trabalho pesquisar. Como fora do Google. Dá trabalho menos usar livro, né? Quanto tempo? Eu não tenho uma dificuldade de ler livro bem... Não é? Você ainda consegue ler. Até eu que gosto de leitura e escrevo bastante, às vezes é difícil parar para ler um livro, né? Eu leio muito online. A gente ter essa concentração focada, sem mexer na tela, hoje em dia é difícil. Muito difícil. Eu tenho bem mais dificuldade hoje que antigamente. Eu também. Não, eu baixei aplicativo, agora... Eu baixei um aplicativo para bloquear minhas redes sociais. Né? Nós somos adultos, eu trabalho com isso, eu tenho extrema consciência disso. De verdade, eu bloqueio porque eu falo, eu preciso focar, que seja Pomodoro, que seja. Então eu me bloqueio e eu não entro. Porque senão a gente fica o tempo todo ali. Hoje em dia a gente precisa zapeando. É verdade. Precisa. Antes a gente fugia do mundo real para a internet, hoje é o contrário. Né? Você falou sobre as habilidades que um copywriter deveria ter. E existe algum framework, um modelo padrão para você criar uma campanha? Olha, existe uma estrutura, eu chamo de estrutura. Alguns chamam de frameworks, outros de modelo. Eu uso modelo e estrutura. Existe uma estrutura que ela é universal, é usada há mais de 100 anos, e que, às vezes, mas isso aí tá... Algumas pessoas falam, né? Isso aí tá batido. Eu falo, eu uso isso todo dia. Que é o conhecido modelo AIDA. Né? Inclusive tem no livro. Tem no livro. Tô falando, você vai lembrando as coisas, né? O modelo AIDA, ele resume atenção, interesse, desejo e ação. Se a gente observar um grande lançamento, ele passa por essas etapas. Você chama a atenção de alguém, você gera o interesse dela, você desperta o desejo, e depois chama ela para ação. Ela precisa tomar uma decisão no final. Esse modelo é universal, eu uso ele assim bastante desde que eu comecei, e se alguém me dissesse assim, Paulo, qual é a única estrutura que você vai usar agora até o final da sua vida? Só pode escolher uma.
eu escolhi o modelo AIDA. Modelo AIDA. E se me falasse assim, e uma técnica só, eu escolheria storytelling. Uhum. Porque contando história você consegue vender qualquer coisa. Então, se eu tivesse só o storytelling e o modelo AIDA, eu conseguiria vender até o final da minha vida. Porque existem inúmeras possibilidades dentro dessas duas coisas que você pode fazer e dar certo. Inclusive, assim, 3 dos meus maiores cases foram para um dos meus clientes. E aí eu cito o nome porque ele deixa citar, enfim. A Citadel Editora, que é responsável pelas publicações dos livros do Napoleão Hill no Brasil. Né? Livro de autoajuda, desenvolvimento pessoal. Sim. E tal. E aí, no ano de 2020, essa empresa me chamou para fazer o lançamento de 3 livros. Um livro chamado Mais Esperto que o Diabo. Né? Não sei se algum de vocês aqui tem. Se tem, caiu no meu copy. Eu sabia. Eu sabia. Eu já tinha te vendido alguma coisa. Ferrado em algum momento. Muito bom. O livro Quem Pensa Enriquece e o Atitude Mental Positiva. E aí, na hora de fazer a campanha, eu falei assim, cara, que eu preciso? Na época eu estava estudando eu estava desenvolvendo um treinamento chamado Story Copy, que mistura storytelling com copywriting. E aí eu estava fazendo muita pesquisa, e eu peguei, como eu fiz com o meu livro, né? Peguei copies de 100, 150 anos e fui destrinchando. E aí eu percebi que existia uma coisa em comum em vários cases que eu conhecia. Por exemplo, em 1919, um copywriter chamado Bruce Barton, ele escreveu um copy que tem o título assim, Os Dois Homens que Lutaram na Guerra Civil. E aí ele contava a história de 2 homens que foram lutar na Guerra Civil Americana. E aí eles voltaram da guerra, um viveu como fracassado e o outro se tornou um empresário bem-sucedido. No final, ele contou essa história, no final ele fez uma amarração, uma ponte com uma oferta para vender um curso de um instituto que fazia as pessoas se desenvolverem pessoalmente. E falaram, o que fez a diferença na vida do que deu certo? Foram essas habilidades que a gente ensina no nosso curso. Os dois voltaram e fizeram a mesma coisa. A mesma coisa. Só lutaram. Que um se deu bem e o outro não. O outro se deu mal. Qual que foi a diferença? Qual foi a diferença? Aí o cara dizia que o que ele ensinava no curso dele. Ou seja, hoje você vê isso agora muito na internet. $200 no meu curso. Exatamente. Exatamente. E esse copo foi muito bem sucedido. Ou seja, contou uma história, fez uma oferta, uma chamada para ação. Em 1925... E qual foi a diferença? Você não vai falar? Não, então, foram questões de desenvolvimento pessoal, foram habilidades pessoais, comportamento, etc. E tal. Obrigada, Paulo, por ter perguntado. Ele quer saber. Depois eu te passo, compra meu curso. Arrasta pra cima aí. Em 1925, um outro copywriter chamado John Caples. E não falou. Ele foi convidado para escrever uma carta de vendas, né, um anúncio para um instituto de música dos Estados Unidos. E esse copy é um dos mais imitados até hoje. De vez em quando eu caio em um anúncio, eu falo, cara, tá copiando o copy do cara lá de 1925. E aí, em vez dele falar, compre o curso de piano, você aprender piano em casa, que era um negócio por correspondência, antigamente era muito comum, né? Ou seja, a internet só aumentou, só melhorou isso, né? Mas antigamente as pessoas já aprendiam coisas em casa, né? Em vez de falar dos atributos do curso, ele contou uma história. A história de um jovem que ele não tinha muita popularidade com as meninas, ele era zoado pelos amigos, sofria bullying e decidiu aprender piano. Um dia ele estava numa social ali, numa festinha, e aí tinha um cara lá que estava tocando piano pra caramba, né? O cara mais popular da festa. E quando esse cara saiu, o personagem da história levantou e foi pro piano. Na hora que ele levantou, as pessoas começaram a fazer piada, vai passar vergonha, que isso aí lá e tal, né? Trazendo para o nosso contexto. Ele sentou no piano e começou a tocar. E aí a headline é isso aí, as pessoas começaram a comentar. Tudo, afinal, tudo acaba negócio de pegação. Também, é sexo. Não tem jeito, cara. Tudo acaba no sexo. No final. Exatamente. Não tem jeito. Aí o que acontece? E aí ele ficou popular e etc. A headline que ele usou, o título era: Eles riram quando eu sentei no piano, mas quando eu comecei a tocar, esse é o título. Até hoje Excelente. É copiado isso aí. Eles riram quando eu disse que ia empreender na internet, mas quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu já vi isso exatamente dessa forma, a mesma estrutura. Mas assim, resumindo, o que o cara fez? Ele contou uma história. E aí bombou. Aí eu vou pular no tempo. 1971, falei de 1919, 1925. 1971, um outro copywriter, um redator, ele foi convidado para escrever um copy para The Wall Street Journal, o jornal, The Wall Street. E ele conhecia aquela carta de vendas de 1919 do Bruce Barton, que falava dos 2 homens que lutaram na Guerra Civil. Qual foi a diferença, né?
E aí, ele praticamente copiou essa mesma Eu estrutura. já tô pesquisando. Qual que é a diferença. Esse eu vou explicar um pouco mais. Tá. Em 1971, ele escreveu uma carta de vendas muito parecida com aquela de 1919, usando a mesma estrutura. 2 homens que nasceram na mesma cidade, estudaram na mesma escola, foram para a mesma faculdade, se formaram no mesmo curso e foram trabalhar na mesma empresa. Um chegou a chefe de almoxarifado e o outro se tornou um presidente, um sócio da empresa. Aí ele diz, o que fez a diferença? O cara que chegou no topo, ele buscava informação. Ele era um cara que estava sempre antenado, lendo, né? Aí olha só a sacada dele. Se você comprar o jornal, fizer a assinatura do jornal, né, você tem grande chance de se tornar esse cara que foi o presidente da empresa. A mesma estrutura, basicamente. Então, em vez de ser 2 homens que lutaram na Guerra Civil, foram 2 homens que nasceram na mesma cidade, etc. Esse copy foi veiculado por 28 anos Olha e gerou mais de 2 bilhões de vendas para o The Wall Street Journal Excelente. em assinatura. E assim, cara, a mesma estrutura. Aí quando eu estava fazendo esse curso, voltando, eu percebi que era praticamente a mesma estrutura. Chamar a atenção, gerar o interesse, despertar o desejo e levar a ação com uma história no meio. E aí, voltando para fazer a amarração. Fiz isso para lançar os 3 livros do Napoleão Hill no Brasil. Mais Esperto que o Diabo, Quem Pensa Enriquece, Atitude Mental Positiva. A gente está falando aí de uma campanha que gerou mais de 8 milhões de reais de Você faturamento. está falando de alguns livros mais vendidos no Brasil. Sim, que inclusive, até hoje vendem. Inclusive, o Mais Esperto que o Diabo foi o livro mais vendido do ano de 2020 de todo o Brasil, ultrapassando 12 mil títulos que foram lançados naquele ano. Excelente. O meu copy, claro, não foi o único responsável, né? Porque a gente fez um lançamento online, mas teve distribuição O nas livrarias. título já é um copy. Exatamente. Aliás, vou dar um hack aqui para quem está assistindo a gente. Conte. Sabe, a pesquisa, ela é 70% do copy. 70% a 80%. Isso que Enquanto tem muita gente querendo que o ChatGPT publique um copy de uma hora para outra, o que eu estou fazendo? Estou fazendo o ChatGPT pesquisar para mim, que ele tem um banco de dados ali à minha disposição. E por isso que esses copies freelancer, ele nunca vai entregar o mesmo trabalho, não é? Porque ele não tem tempo de pesquisa. Você fala, se você pedir para mim agora desenhar uma casa ou desenhar uma garrafa d'água, em 10 segundos eu vou desenhar. Vai sair aquela caca. Mas se você fizer, você tem 10 horas para você fazer isso. Aí eu vou dedicar 7 horas, vamos dizer, 7, 6 horas estudando, pesquisando como desenhar essa garrafa e depois 2 horas desenhando. Vai sair muito melhor, não vai? Com certeza. Não é? Você resumiu o trabalho da pesquisa. Não é? Inclusive, os meus alunos e quem lê o livro, eles começam a usar o jargão de afiar o machado. Uhum. Que é isso aí. Lembra do ditado, Eu ia né? falar isso. Se eu tivesse 6 horas ou 8 horas, não lembro, tem variações dessa citação, né? Para afiar um machado, eu gastaria, sei lá, 4 horas. Para cortar uma árvore, eu gastaria 4 horas para afiar e 2 horas para cortar. Algo assim, né? E a pesquisa é isso. 70% a 80% do meu trabalho como copywriter é fazer uma pesquisa. Uma boa pesquisa de mercado. Aí o que eu estudo? Vou estudar principalmente o consumidor, o produto que eu estou vendendo. Porque muitas vezes, muitos empresários que me contratam, empreendedores, eles acham que conhecem o produto, mas não conhecem. Quando eu começo a mostrar para eles, cara, qual é o maior diferencial do seu produto? Às vezes o cara não sabe dizer. Então eu começo a fazer perguntas para ele e para o mercado. Olha o que a concorrência está fazendo. Aí a gente... tem 2 coisas que eu destrincho, porque eu tenho um modelo de pesquisa que são 7 etapas, né? Mas tem 2 coisas que eu preciso saber. Uma boa promessa, qual é a minha promessa de transformação? Não pode ser uma promessa que todo mundo faz. Por exemplo, emagrecimento. Tem um monte de gente oferecendo aí programa de emagrecimento. Qual é a diferença? Comprei metade já. Certeza. Eu também, tamo junto. Tem um monte de promessa. Agora, se você cria um mecanismo único, ou então você tem um método que ninguém mais tem, aí legal. Aí a gente chama de proposta única de vendas. Ou proposta única de valor, é uma variação. Mas é isso, você precisa saber qual é o seu diferencial. Aí eu vou estudar o diferencial do produto e vou estudar a concorrência. Tá? E aí eu gosto de sempre citar os meus mestres, né? Tem um livro de 1990 que é o The Ultimate Sales Letter. A versão que eu tenho de 1990 foi escrito pelo Dan Kennedy, que é um grande mestre de copy. O Dan Kennedy, ele vem dessa época, né? Da escola antiga, que era vender por carta de vendas. E o que ele tinha antigamente? O Google dele eram as páginas amarelas. Você lembra disso? Você tem mais de 40 anos? Claro. Você falou? Então, É da nossa época também. Eu cheguei a pegar. Eu peguei guia, como que é? Guia 4 rodas. Guia Michelin. Guia Michelin, que você não tinha um Waze, gente.
que a gente Então, nasceu. Mas na nossa época também não, Paulo. O centro de pesquisa dele era aquilo ali. Aí o que ele fazia? Ele identificava os CEPs das pessoas que ele queria vender. Ele pegava, fazia ele uma lista de endereços, pegava a caminhonete dele, que ele é meio fazendeiro, né? Dirige uma caminhonete, tem um chapelão. Uhum. É texano ele, né? Se eu não me engano. E aí ele ia pra vizinhança e ficava dirigindo, observando as pessoas, porque ele queria criar uma proximidade com elas. Olha só. Olha só que interessante, e as cartas de vendas dele bombavam. Até hoje, esse cara, ele tá bem velhinho, tá doente, mas a galera vai até a fazenda dele para pegar consultoria de marketing. Conselho. De tanto conhecimento que ele tem. E aí ele falava de dirija pela vizinhança. Isso em 1990. Hoje, como que você pode dirigir pela vizinhança? Cara, os comentários nas redes sociais que as pessoas fazem. Perfeito. Os grupos, né? Os grupos de WhatsApp que você citou. E aí, qual foi o grande X da questão? Tô entregando ouro aqui pra galera. Quando eu fui escrever o copy pro Mais Esperto que o Diabo, já existia uma versão em inglês, né? Lançado nos Estados Unidos, a gente tava lançando a versão em português. Aí eu fui lá na Amazon, olhar o que as pessoas falavam. Tinha mais de 2.000 comentários, agora tem mais de 30 mil. Excelente estratégia. Aí fui lá, e cara, as pessoas me entregaram o copy, pronto. Eu fiquei Claro. 3 dias traduzindo Uhum. as falas, e aí eu fiz 2 documentos. Um documento só, mas 2 etapas. O que as pessoas falavam de bom do produto, eu usei para vender. O produto fala, cara, isso aqui, em comum, as pessoas gostam. E o que as pessoas falavam de ruim, porque nenhum produto é unânime, né? Ah, não gostei porque a linguagem é Você criou arcaica. essas objeções Eu e usei tentou pra derrubar pra cada quebrar uma as- Para delas. quebrar, as as objeções. objeções. Essa foi a minha única fonte de pesquisa. Excelente. E dali eu tirei toda a história, eu já tinha lido o livro, tirei toda a história que eu precisava, o storytelling, usei aquela mesma estrutura, uma história bem contada, uma oferta, uma chamada para ação. Dentro do modelo AIDA. Aida. E aí bombou o copy. Antigamente, no marketing digital, tinha muitos lançamentos, e aí a galera usava um copy, todo mundo usava o mesmo copy, que era assim, nossos servidores caíram quando fazia o lançamento de um produto. Né? Às vezes nem tinha caído nada. Nem tinha Provavelmente. bombado. E aí os caras usavam isso. Mas nessa campanha aconteceu. Eu lembro do cliente ligando para mim e pro gestor de tráfego desesperado e falando assim, cara, os servidores caíram. E agora? Como é que a gente resolve? Tá bombando e desesperado. Eu falei, cara, isso é um bom motivo. Aí ele falou, realmente, né, é um bom problema. O que a gente faz? Com a calma, vamos colocar no ar. E aí a gente teve que aumentar ali o plano do servidor para conseguir o tanto de gente que estava chegando. E gente com aquele nível de consciência baixo que eu falei. Pessoas que nem conheciam, por exemplo, o autor, nem o livro, começaram a comprar o livro. Tudo porque a gente contou uma história bem contada. Né? Olha só que interessante. E aí agora você também tem o Primo Rico que divulga demais esse Mais Esperto que o Diabo, Ele não foi, ele foi prefaciador do livro, né? Ajudou ele na campanha. Inclusive, já fiz vários lançamentos com ele também. Legal. É bom. Bom, são uma série de competências ali para venda do produto, né? Mas eu acho entendo que o copy ali, ele é a porrada de frente que traz. Aliás, se você falando isso, eu acho que o Steve Jobs, eu acho que ele deve ter usado copy, eu acho que ele deve ter virado sócio de uma empresa de camiseta preta, né? Um monte de gente usa. Provavelmente, porque o que tem de empresas vendendo camisa por 200, 300 reais. Verdade, camiseta básica. E eu acho que ele só você usar a camisa preta todo dia que você vai se tornar um Steve Jobs. Eu agora... Entendeu? Olha isso. Lifestyle Steve Jobs. No Brasil, eu posso dizer, assim, apesar da minha pouca idade, que no Brasil, no digital, eu fui um dos primeiros. Eu só usava camiseta preta, calça jeans e bota marrom. Agora eu tô dando uma variada. Né? Porque tem muita gente usando, eu preciso me diferenciar. Claro. E tem uma porrada de empresa, né? Mas olha só que interessante. Eu uso... A Insider é ótimo. A Insider não patrocina aqui, não? Tem que patrocinar a Insider. Tem minimal. São muito bem-vindos. Mas olha só que interessante. patrocinando já tá bom. Mas olha só que interessante. Eu uso Insider já há uns 2, 3 anos. Eu acho bacana. Eu demais. compro, às vezes, 5, 6 camisetas e, cara, é dura. Realmente é bom. Dura. É boa. Aí, esses dias eu caí no copy da Minimal. Se você cair no Você copy... viu naquele do bigodinho, é bom. da máquina de lavar? Aquilo ali é Ele copy. faz muito bem. Aí ele faz a mistura ali do copy publicitário com o copy de resposta direta. No final, ó, você não clicou no botão ainda não? Cara, um copy sensacional. Comprei uma camiseta para testar. Infelizmente não deu muito certo porque o tamanho veio um pouco apertado. No site tinha como fazer a simulação ali. Eu falei assim, pô, preciso perder um pouco de peso para usar essa camiseta agora, né? Você mentiu pro site. Já que eu falei, a minha altura é meu peso. Até pro peso, a gente mente até pro site que não tá vendo, cara. Tem vergonha de falar, né? Tem vergonha de passar vergonha pra um computador. Muito bom. Muito bom, muito bom. Bom, Paulo, se você caiu no copy, quem somos nós? Eu tô me sentindo muito melhor agora com essa informação. É impossível não cair em copy algum. É Eu também impossível, acho. ninguém é imune. Até porque,
Se ninguém te oferecer nada, você mesmo compra. Você tem os seus desejos, as suas necessidades. Né? Por mais estoico que você seja, né? Desprendido das coisas, você vai comprar alguma coisa, não tem jeito, cara. Então, Nem que seja um livro meditation. Exatamente, exatamente. Inclusive, eu conheço gente que ganhou muito dinheiro e depois foi virar good vibes, né? Ou seja, né? O copy ajudou. Muito O copy ajudou até com a vida natural. Ô, Paulo, nós perguntamos aqui quais são as habilidades que as pessoas precisam para que elas atuem bem, né, na parte de copy. Agora, a minha pergunta vai ser o contrário. Eu vi que no LinkedIn, hoje de manhã, nós tínhamos 1.958 vagas abertas aqui no Brasil, vagas de copy em empresas como Ambev, Adidas, Renner, Lynx, TikTok, Globo, PicPay, trocentas. Eu entendo que o mercado hoje, os gestores sabem que eles precisam de colaboradores que façam copy, mas eles sabem contratar, eles sabem liderar um profissional nisso. Como é que você dá essa dica aí de como é que ele tem que preparar ou contratar bem para que as pessoas tragam os copies para dentro das empresas? Porque qualquer área, qualquer segmento é muito bem-vindo, né? Sim, com certeza. Como eu acho que o copy é novo no Brasil, né? Você falou, 3, 4 anos só que eu ouço. É isso mesmo. Né? Mas apesar de... Eu, por exemplo, que tô na internet fazendo alguma coisa desde 2010, né? 2010 eu era um analfabeto digital. Você tem uma ideia. Eu não sabia usar o e-mail. Fui contratado por uma empresa e eu fui trabalhar com vendas diretas. Eu sou um cara muito analógico, né? Apesar da galera não achar, trabalha com digital, com tecnologia. Copywriter, eu imagino que você é meio antissocial. Copywriter é meio antissocial. Cara, às vezes sou. Eu tento não ser. Mas todo escritor... Foi difícil trazer esse homem aqui, viu, Paulo? Olha... inclusive, eu vou aproveitar aqui para não deixa eu me perder não, hein, tá? Deixa eu voltar aí. Eu vou abrir um parênteses. Eu tô nesse exato momento, deixa eu voltar aqui. Estou nesse exato momento fazendo uma campanha chamada O Fim de Paulo Macedo. E aí eu dei uma sumida na rede e a galera tá compartilhando as hashtags lá e etc. Porque eu vou dar uma revolucionada, né, em várias coisas do meu negócio e tal. Legal. E aí a galera que me acompanha, a galera tá curiosa. Mas assim, eu já tive vontade várias vezes de sumir. Eu moro numa chácara, né? Ai, que eu delícia. moro no meio do mato, crio bicho, etc. Eu sou meio nessa vibe assim. Você mora numa chácara e tem vontade de sumir mais ainda. Tenho vontade de desaparecer da internet. Então, todo copyright tem um pouco desse Família lado do Paulo social. perto. Hoje em dia eu lido bem com isso, mas já teve épocas de eu ficar assim bastante antissocial. E, inclusive, a gente vira meio que hacker, né? Aquele cara que trabalha ali à base de café e etc. Mas voltando, o que a gente estava falando mesmo? Eu falei sobre as 1.958 vagas no LinkedIn de grandes empresas que buscam profissionais de copy. Legal, vamos lá. Porque a Mel era falar parte séria, a gente quer falar só bagunço aí. Eu não deixo. Falar de pegação, etc. Parou. Que bom, né? Que bom que dá uma equilibrada na coisa, né? Então, como é muito novo, é isso que eu comecei a falar, muito novo no Brasil, tem muita vaga, tem muita oportunidade, por isso que, assim, o cara quando entra para aprender copy, ele tende a achar que tá defasado, que, enfim, já chegou o seu limite. Não, porque tem muita gente aprendendo copyright. Eu falo, gente, vocês não sabem o tamanho de oportunidades. Existem mais de 19 milhões de CNPJs abertos no Brasil, né? E toda empresa precisa vender. Sim. Aí, por conta de ser novo, muitas empresas não sabem nem contratar, nem treinar e nem lidar com o copywriter no dia a dia. Primeiro, começa, e aí a gente... Tem grupos como Vagas Arrombadas, né? em que a galera divulga que, cara, vagas absurdas. E no meio do copyright parece que tem... porrada lá, tem uma tradição de vagas doidas. Porque o cara acha que o copyright tem que ser editor de vídeo. Que o copyright tem que fazer um cafezinho. A área da comunicação, na verdade, as pessoas não sabem contratar. Exatamente. Ele quer que o cara seja web designer, o cara seja editor de vídeo, o cara seja copy. Exatamente, ainda faço o café. Pode pegar o cafezinho? Não, pode pegar o cafezinho. Tudo bem, eu acho tudo bem. É uma analogia. Mas tá muito errado a maneira como as pessoas contratam a nossa área de comunicação, Paulo. Exatamente. Não é especificamente você fazer uma tarefa extra. Até porque, assim, eu tenho um princípio, aprendi com o Napoleão Hill, que, cara, você quer ser bem sucedido, você não queria saber a diferença, você sempre tem que andar uma milha a mais. Porque a maioria das pessoas só fazem o que eles mandam. E tem gente que não faz nem o que manda, né? Aí depois reclama do seu emprego. Mas enfim. Daqui a pouco a galera vai cancelar aí. Bem por aí. São 3 grupos, né? Gente que só faz o que manda, gente que não faz o que manda e gente que sempre faz mais do que a obrigação. Para mim, isso aí é requisito para qualquer sucesso. Concordo. Sucesso na empresa, sucesso na vida pessoal, né? No relacionamento. Claro. Né? Sempre cai nisso que você fala.
Tem que sempre Mas, fazer enfim, pouquinho então, A mais. Paula empresas- acabou de levar a esposa pra Veneza agora. Mandou bem. E aí no Né, final tava ainda falando que ela levei fazer uma média. pro Lago de Como ainda. Olha, maravilhoso. Aí o que acontece? As empresas ainda não sabem lidar, tá? Inclusive, É isso que eu não sabem percebo. lidar nem com o cargo de liderança, porque às vezes elas contratam alguém para liderar o time de copy e não conseguem lidar porque querem, né, ou ficar dando pitaco, enfim. Porque é E difícil. assim, agora Difícil. eu vou equilibrar também. Existem muitos profissionais também que não estão preparados Uhum. para atuar em copy na área de copy de alguma empresa, ou como líder de copy, etc. Então são desafios que eu acho que, com o tempo, né, as empresas vão amadurecer, os profissionais vão amadurecer e as coisas vão meio que se equilibrar. Mas ainda é muito novo, então por isso que acontece esse problema. Mas, cara, você me trouxe isso aí e eu tô sempre divulgando isso para meus alunos. São muitas vagas abertas, muita Isso, gente precisando. E se o cara for bom, se o cara não for templeteiro nem gatilheiro, como a gente falou, ele consegue. Nunca falta emprego para Não ele. falta emprego Eu pra esse vejo cara. hoje, Mel, que hoje qualquer empreendedor tem que entender um pouco de copy. Essa é a verdade. Porque o empreendedor, basicamente, ele vai vender. Ele tem que vender. E para vender, é o que você falou, que eu queria que você contasse um pouquinho mais de storytelling. Storytelling, copy. Qualquer empreendedor tem que entender essa porra. Não tem jeito. Então vamos lá. Você quer Se criar uma empresa, você tem que entender um pouco. Mesmo para você contratar alguém. Não Com é? certeza. Mas o cara, quando ele tá abrindo a empresa, ele tem que fazer tudo. Então ele tem que entender ele. Ele não vai contratar alguém de copy, não é? Ele tem que fazer. Vamos lá. Se é Ele para tem falar que de storytelling, eu quero Não é? contar como É. eu comecei. É uma inteligência. Não é? É uma inteligência até pra gestão da empresa, se for ver. Qualquer comunicação. Qualquer grande empreendedor Exatamente. é um grande contador de história e um grande vendedor. Boa. Essa é a Inclusive, eu Não é? estou nesse exato momento treinando uma equipe de quase 30 pessoas de um dos maiores bancos do Brasil. Pra vocês terem uma ideia, não posso citar, né? O nome vermelho? especificamente. Não posso falar. Cuidado pra Mas não por quebrar, quê? os bancos tá tudo Que é- quebrando. Que é justamente para melhorar a comunicação interna e externa, né? A Uhum. comunicação com os clientes. Mas enfim, vamos lá, vamos falar de storytelling. Como que eu me tornei um copywriter de fato, apesar de trabalhar com comunicação há Sim. 12 anos? Em 2017, eu tinha uma agência de produção de conteúdo. Era muito mais voltada para o B2B. Uhum. Sendo que eu sou um cara muito bom em execução. Sou um cara da criatividade. Eu gosto de sentar, criar, né? Ser meio antissocial, igual você falou, ali, fazer minha pesquisa. E eu criei uma agência. Então eu tive problemas com gestão e quebrei. E eu procurei um dos meus mentores na época e ele me aconselhou a aprender copy. Ele já tinha me dado essa dica e eu falei assim, não, eu achava que copyright era algo meio místico. Eu achava que eu não tinha capacidade, né? Apesar de já ser comunicador, de já ser um bom redator. E aí ele me aconselhou. Eu até conto essa história, em todo lugar que eu vou eu conto, porque foi de fato o que me destravou, assim. E ele sabe que eu sou um cara muito estudioso. Eu gosto de estudar e entender a coisa na raiz. A gente percebeu. Aí ele falou assim, Paulo, o que você precisa? Você precisa de um certificado? Eu falei, eu acho que é. Ele falou, tá bom. Aí ele pegou um bloquinho de post-it, escreveu ali, eu, Pedro, o nome dele é Pedro, né? Uhum. Certifico Paulo Macedo, não sei o que lá, agora ele é um copywriter. Alguma coisa assim, arrancou Tá. aquele post-it, colou no meu peito e falou, vai embora, agora você é um copywriter. Que legal. E aí, aquilo causou em mim um entusiasmo que eu precisava. Uhum. Eu fui pra casa, eu tava quebrado, eu tava falido. E aí eu vou fazer uma amarração aí com isso. Fui pra casa, no dia seguinte eu comecei a estudar copy de fato e trazer os meus estudos ali de cartas de vendas. E escrevi minha primeira carta de vendas. Como eu tava quebrado, tava falido, eu não tinha nem dinheiro pra pagar alguém pra colocar uma página de vendas no ar pra mim. Aí eu peguei e falei, vou usar o que eu tenho em mãos. Usei o Medium, né? O Medium, aquele Sim, blog sim. coletivo. Subi minha carta de vendas lá, fiz um link do PagSeguro, comecei a divulgar organicamente para as pessoas nos grupos um produto que eu tinha criado naquele momento. Não existia um produto. Aí eu falo por isso, as pessoas assim, é maluco. Não, a grande diferença de um empreendedor bem sucedido e de um maluco é que o empreendedor ele entrega depois, né? Você precisa entregar. Você vendeu algo que tá ali na tua cabeça, você tá validando agora, as pessoas pagaram, você precisa entregar. Então foi o que eu fiz. Os dois são malucos. Aí o que acontece? Comecei a divulgar essa carta de vendas. Essa carta de vendas me gerou uma certa quantidade de dinheiro. Eu falei, descobri o caminho das pedras. Mas olha só que interessante. Hein? 15 dias antes disso acontecer, eu tinha ido para um evento e tava lá o Flávio Augusto da Silva, Carlos Wizard, Geraldo Rufino. Tava respirando meio mal, que esse cara tava quebrado, ninguém sabia, mas tava ali. E olha só que interessante. 15 dias depois, foi quando eu comecei a estudar copy de fato, né? Eu lembrei de coisas que eu tinha aprendido num evento com esses caras. Eu falei assim, cara, o que eu tô aprendendo aqui com os grandes copywriters é basicamente o que o Flávio Augusto falou na palestra dele, o Geraldo Rufino, né? O Carlos Wizard e outros caras que estavam lá.
Então, isso que você falou é fato, cara. Todo grande empresário, todo grande empreendedor ou comunicador, ele é um copywriter. Às vezes ele não utiliza e não sabe que é um copywriter. Mas ele vai, ele faz. Mas ele internalizou dentro dele coisas de storytelling, os estímulos mentais, ele sabe o que faz uma pessoa tomar uma decisão. Entendeu? Então o cara só se torna grande se ele dominar isso. A diferença do copyright é que a gente canaliza isso dentro da redação, né? Mas enfim, você vê copywriters aí à torta e direito, né? Grandes caras que criaram, por exemplo, canais de comunicação, youtubers, eles são copywriters. E o que você falou é certo, realmente, pesquisa. E a pesquisa, ela não tá também só nos livros. Eu gosto muito de viajar, porque toda vez que eu volto de uma viagem, eu venho com alguma coisa diferente. Porque eu converso com pessoas diferentes, você vê coisas totalmente diferentes do que você vive aqui. E isso me ajuda a todo momento. É o motivo que eu uso sempre para viajar. Excelente, justificável. Mas é o repertório que ele falou, além né? de comer e beber. Cara, viajar, ler livro, conhecer pessoas, é o que você precisa às vezes para dar certo. Não é? Porque você precisa, eu sempre falo isso, eu acho que você precisa de 3, 4 decisões na sua vida para se dar bem. Não é? Você não precisa ficar passando noite, dormindo 4 horas por noite, tomando banho gelado. É 3, 4. É 3, 4 da manhã. Tem que dormir 8 horas. Senão você vai tomar um monte de decisão errada. Você precisa dormir 8 horas para tomar 3 decisões por dia. Tá bom demais. Você tomar 3 boas, tá bom. Não precisa mais nada. Aliás, muita coisa está sendo ressignificada hoje com isso, né? Antigamente era o excesso. Né? Era o workaholic era o bom. Ampliação. Hoje em dia é o minimalismo. Inclusive, eu tô nessa fase. Eu tô desfazendo de um monte de coisa que me traz renda, mas eu falo, cara, não, eu tenho que focar. O Joel J, não sei se você o segue, ele fala muito disso, né? Desse excesso que, na verdade, a nossa geração, aqui, todos nós estamos aqui, a gente veio disso, que o bonito, o bacana era o workaholic, ficava até tarde. Não é? E ele fala, enquanto os outros dormem, você também tem que dormir. Porque você precisa tomar boas decisões, você precisa cuidar da tua família, você precisa fisiologicamente estar pronto, os hormônios precisam trabalhar para que você esteja bem. Então a gente tá numa geração que traz esse novo comportamento, né? De mais Jeff qualidade. Bezos fala isso. Eu acho demais. que ele tomou algumas boas decisões na vida. Você acha? Algumas só. Se o Elon Musk tá falando... o Elon Musk. Mas é bem bacana, é uma inversão. Eu acho que ele teve sorte. Mas é isso, ó. Inclusive, a minha ida para morar num lugar mais cercado de natureza, etc., foi muito disso, cara. Eu morava na cidade, aí tive burnout, depressão, né? Coisa da nossa geração. Você leu 10 livros com 33 anos, claro. Conta um pouquinho, Paulo. Conta um pouquinho dessa sua história e até essa sua vertente para escritor. E hoje, onde você está? Se alguém quiser conhecer você, te contratar, como que a gente consegue ter acesso a você? Beleza, vamos lá. Em relação a escrever, né? Eu sempre gostei de escrever. Né? Eu sou aquele típico garoto de escola que escrevia poeminhas no caderno. Tinha cadernos e cadernos, né? E eu sou músico por formação, né? Talvez vocês não saibam, mas eu comecei também a fazer algumas composições na época e tal. E aí, o que acontece? Eu tinha muita vontade de ser o Stephen King brasileiro. Escrever grandes romances, né? Inclusive escrevi 2 livros de ficção por causa disso. Eu gosto muito de literatura. Mas eu não queria cair na mesma maldição de músico, porque eu tentei ser músico por 10 anos, né? Dos 3 aos 23. E eu vi que era muito difícil viver de música no Brasil. Mas você começou por causa da pegação. Piano. Com certeza. Comecei a tocar bateria para conquistar as meninas da igreja. Viu aí? Eu sempre passo pela... não tem jeito, cara. A Mel fica olhando e fala assim, tem que segurar esses caras aí. Aí ela vem. 2 doidos. 2 Paulos, né? Ao lado de nome. Aí o que acontece? Eu não queria cair nessa mesma maldição. Falei assim, cara, é muito difícil também você ser um grande literato, né? Um produtor de literatura. E aí aconteceu que em 2010 eu caí na área de comunicação como vendedor direto. E eu descobri que eu tinha habilidade para vender. Tinha essa facilidade. E aí foi justamente numa pequena empresa de comunicação da minha cidade, uma rádio. Primeiro no jornal, depois uma rádio. Então a comunicação e a venda, ela sempre teve muito atrelada. E como eu sempre fui muito curioso e sempre trouxe essa regra, né, do entregar a mais, eu não apenas vendia, porque o meu trabalho naquela época era vender os espaços publicitários dos programas de rádio, né?
Muito antes da onda de podcasts, eu já trabalhava na rádio ali. E aí eu era o cara que fazia o comercial, botava ali a minha roupinha social, a minha malinha, e ia nos comércios. Olha, eu sou representante da rádio, quer anunciar lá com a gente e tal. Aí os contratos... Vendedor raiz. Vendedor raiz, eu venho dessa escola. Muitos copywriters vêm dessa escola, inclusive. Lembra que eu citei o John Emery Powers, que vendia máquinas de costura e etc. Então eu comecei a fazer esse trabalho. E aí, como eu gostava de escrever, eu fechava o contrato ali com os comerciantes, e as informações que ele me passava, que ele queria que anunciasse na rádio, Você eu já criava escrevi, o anúncio já. criava o anúncio. Inclusive o meu chefe na época começou a reclamar, não, você não precisa escrever, eu quero só que você venda. Eu falei, cara, coloca aí. E aí os anúncios começaram a ficar legais. Então eu já era copywriter e não sabia. Olha só que interessante, era o embrião da coisa ali. Só faltava o post-it pra você. Exatamente. Exatamente, eu nunca tinha ouvido falar em copywriting. Isso lá em 2010. Então, o que acontece? Esse foi o meu começo. 2 anos depois dessa ida, aliás, tem uma coisa interessante, né? Eu me tornei vendedor direto, né? Para um garoto que veio de periferia, eu morei em 2 favelas no Rio de Janeiro, na minha infância, né? Eu comecei a ganhar dinheiro com vendas, porque a comissão, eu batia, às vezes, metas de vendas, eu falei, cara, legal isso, né? Deixa esse negócio de música como hobby. Agora eu comecei a inverter a coisa, comecei a trabalhar como vendedor. E de vez em quando fazia esse lance de escrita aí, escrevendo os roteiros e por aí vai. E o que foi interessante é que, como representante comercial, 1 ano depois eu me tornei sócio daquela rádio, daquela empresa. Porque o meu desempenho como vendedor foi muito bom. Então o cara falou assim, velho, se você como vendedor tá fazendo isso, imagina como sócio. O único erro dele foi ter me colocado para lidar com coisas de gestão. Pegou o melhor vendedor, em vez de deixar na área comercial. Bom, até hoje eu brinco com ele. Que idade é isso? Eu tinha 20 anos. Aí já ficou rico. Não fiquei. E hoje eu sou sócio da Jovem Pan. Não fiquei, mas assim, comecei a ter uma ascensão financeira. Aí o que acontece? 2 anos depois eu decidi lançar um livro, assim, por hobby, que foi o meu primeiro livro, que foi um livro de ficção, O Menino que Desenhava o Mundo. Esse é o título. Não tá mais disponível, não adianta buscar na Amazon, que não tá mais. Pretendo relançar ele. Mas fiz por hobby mesmo. Tá. Depois disso, eu acabei escrevendo um livro contando a minha trajetória como vendedor. Como que eu fui de um simples vendedor que não sabia nada de vendas até um sócio de uma empresa de comunicação. Esse é o livro que está até hoje aí, saiu pela DVS, Eu Vendedor o nome, né? A galera curte muito esse livro. E depois disso, cara, o que eu fiz basicamente foi documentar a minha vida em livros. Tudo que eu estudava, eu colocava em livros. Excelente. Me tornei redator freelancer na internet, inclusive eu já era diretor executivo sócio daquela rádio, abandonei, aí foi quando eu fui trabalhar com marketing digital, né, especificamente. E aí eu falei assim, cara, eu gosto de escrever, vou criar um negócio em torno da minha habilidade de escrita. E aí eu escrevi um livro chamado Redator Freelancer, se tornou best-seller na Amazon, meu primeiro best-seller. E depois eu escrevi arte, escrever para web e fui escrevendo esses de copy. Sempre, os livros sempre acompanharam a minha trajetória como profissional. Eles documentam a área de especialização que você está atuando naquele momento. Naquele momento. Exatamente, é isso aí. E aí que você tinha perguntado outra coisa, né? Onde as pessoas podem me achar? Isso. Bom. Porque hoje o seu último livro se chama Storytelling, né? Storytelling, Inclusive, eu lancei uma coprodução com o Gustavo Ferreira, que foi um dos meus professores de copy, né? E hoje a gente faz algumas coisas juntos. Ele, inclusive, traz essa bagagem do copy clássico, né? Que eu tô citando aqui desde o começo, né? As cartas de vendas, etc. E ele que me ensinou isso. Ele falou, cara, vai por esse caminho. Né? Foi a melhor coisa que eu pude fazer. E aí, tô lançando Storytelling e eu gosto de um conceito chamado Content Domination. Então, você me acha no LinkedIn, você me acha no Instagram, você me acha no TikTok, você me acha no Facebook, no YouTube, site. Agora, você falou de contratação. Eu tenho hoje uma agência, né? Agência chamada Big Idea. Inclusive, a galera não tá assistindo, mas meu sócio tá aqui sentado assistindo, é o Pedro, lá na agência. E hoje a minha prestação... no Rio? Não, ela é online. Online, ok. Ela é universal. É isso aí. Então, a gente tem 2 sócios no Rio, em locais diferentes, e ele... que é aqui de São Paulo, e temos pessoas espalhadas por todo o Brasil. Tem no Ceará, né? Claro. Enfim, em outros lugares. E aí, toda a minha prestação de serviço hoje é canalizada na agência. Tá? Qual é o grande diferencial da nossa agência? O nome é a Big Idea, porque esse é um conceito forte de copy, que os melhores copies são escritos com uma grande ideia por trás. Então lá nós criamos todas as nossas campanhas, ações, etc., com base na Big Idea. Todas as nossas peças, enfim, precisam ser escritas com uma grande ideia por trás. E às vezes a gente acerta e a ideia realmente é grande. E é assim que a gente faz. Então, muito bom. Quer prestação de serviço de copy com o Paulo Macedo, tem que ir para a agência dele. Né? Hoje,
Hoje eu só gerencio, Tem uma eu ali equipe. lido com a parte da criatividade, mas é a galera que produz junto com a gente ali, tá? Mas a qualidade é a mesma, como se eu Mas tivesse pode escrevendo. começar comprando os livros também, né? Também. Já dá Para uma poder boa luz. discutir, como tratar melhor, As né, principais livrarias se encontram, né? A DVS faz um trabalho muito legal de distribuição, que é a nossa editora. Então, todos os livros de copywriting, de redação, se encontram na Amazon e em outras livrarias aí do mercado. Tá, mas e o fim do Paulo e qual vai ser o ressurgimento do Paulo? Quando que vai ser isso aí? Então, quinta-feira. Estamos A próxima ansiosos. quinta-feira. Quinta-feira você vai saber? Não, na verdade, assim, esse ressurgimento, né, a partir dessa campanha que eu citei aí do fim do Paulo Macedo, era, na verdade, uma lição e uma comunicação para o mercado, principalmente para os meus alunos, e eu já tive mais de 20 mil alunos, leitores já passam dos 100 mil. Você tem um curso que tá online? Eu tenho hoje? vários cursos, tenho vários treinamentos, eu desenvolvo treinamentos de acordo com o nível, de acordo com a especificidade. Por exemplo, cara, às vezes quer aprender o copy para e-mail ou para carta de vendas, eu tenho alguns treinamentos, né, específicos para isso. Tenho mentoria. Mas tem algum hoje que a pessoa pode comprar? Tem. Eu tenho a minha formação, que é a formação Copy Gold, que é uma formação completa de copyright, tá? Mas enfim, você vai acabar me forçando a dar um spoiler. É para fazer isso? Para ter Sim. corte ou não? Sim. Tá. Eu estou trabalhando atualmente no lançamento de um portal chamado Portal Paulo Macedo. E grande parte do meu conteúdo, do conteúdo que eu produzi, das aulas, dos relatórios, né? Eu gosto muito de escrever relatórios, etc., vão estar dentro desse portal. Então, as pessoas, para terem contato, acesso ao meu conteúdo, vão ter que passar por esse portal. E depois disso, ou elas compram uma mentoria, ou a minha formação. São as únicas 3 opções que a gente vai ter daqui uns dias. E o ressurgimento do Paulo Macedo, né? Você falou aonde a gente chegou, é isso. Hoje a gente está passando por uma grande revolução. A gente está vivendo, nesse momento, a 4ª Revolução Industrial. Né? Estamos vendo se formar diante dos nossos olhos a indústria 4.0. Isso mesmo. E os profissionais que não souberem se adaptar vão ser chutados para fora do mercado. É meio forte isso. Mas é a grande verdade. Eu já tenho visto empresas demitindo copywriters porque tem um cara lá que sabe usar o chat GPT e bota o chat GPT para produzir É o meu copy. tópico, o próximo tópico. Então a gente está vivendo isso nesse exato momento. E essa campanha que eu estou fazendo, o fim do Paulo Macedo, é para mostrar para a galera que eu realmente vou dar uma revolucionada. Inclusive, a revolução vai passar por tudo, um rebrand total, inclusive no meu visual. Né? A galera me conhece careca, daqui eu vou ter cabelo. Eu vou ter cabelo. Inclusive, assim, é mesmo para mandar uma mensagem pro mercado. Sim. E falar assim, cara, você precisa ressignificar, se reconstruir, se adaptar. Eu tenho uma aula que se chama Adapte-se ou Morra. Né? Eu falo sobre isso. Final de 2021 para começo de 2022, eu já falava para os meus alunos. Olha, a gente vai passar por uma grande revolução que não souber se adaptar. Eles falam assim, Paulo, você é um profeta? Eu falo, não, cara, é só olhar, pesquisa. Claro. Quando você lê muito, né? Tem um cara chamado Yuval Harari, Sim. Né? Um escritor de Sapiens, e ele fala que até 2050 Referência. vai surgir uma classe chamada classe dos inúteis. Pessoas que não somente estão desempregadas, como não são mais empregáveis. Né? E alguém vai ter que sustentar essa galera. A geração nem estudante. Exatamente. Então, assim, para quem está assistindo, né, copyright, você precisa se reinventar. Então, nesse portal, o que eu vou tratar? As pessoas que participarem dele vão ter a chance de acompanharem o meu desenvolvimento. Da mesma forma como eu faço com os livros, de documentar a minha evolução, eu vou mostrar como eu estou me reinventando para a indústria 4.0. Então, quem assinar vai ver o meu dia a dia. Cara, como que eu uso a inteligência artificial para o meu trabalho de copy? Até porque a inteligência artificial ela não consegue substituir o copywriter em alguns aspectos. Que você ia cara, falar, não tem alma. É isso. Falar, né, é isso que eu queria trazer aqui, porque, de fato, eu tive já a experiência de mexer lá com o ChatGPT, faz coisas incríveis. O que é o ChatGPT? Deixa o profissional aqui explicar melhor. Não, mas eu te coloquei numa pegadinha agora ou não? Paulo, eu sei que é uma plataforma... Elon Musk, vou te contar. Eu particularmente, talvez não tenha tanta propriedade quanto ele para falar, mas é uma plataforma de inteligência artificial que, na verdade, a gente joga diversos comandos para criar diversas ferramentas. Eu sei da área de publicidade, né? E ele já te traz pronto. Então, por exemplo, eu quero criar uma landing page para relógio de luxo. Eu coloco as descrições
faço lá uma integração, né, com o Discord, que foi a experiência que eu tive, ele trouxe todo o desenho de uma landing page para venda, e aí ele traz um copy, assim, é um copy ok, mas não é nada encantador, é isso que eu queria dizer, né? Ah, eu quero escrever um livro infantil, a tua filha quer escrever um livro infantil. Ela coloca um parágrafo, na verdade, uma história de uma página, e ele traduz numa imagem que represente essa página inteira. Aí você coloca comandos como, por exemplo, Pixar. Eles colocam os rostinhos todos como se fosse o da Pixar, de todos os dos personagens dentro. É assim, é uma brincadeira. Mas qual a diferença do interessante. ChatGPT e o Google? Como assim, com o Google? Toda Porque no Google você pergunta também. Você pergunta, mas ali ele te responde com algo tangibilizado e pronto, né? Por Isso exemplo, como é que faz uma landing page? Lá, na verdade, ele vai te trazer já uma landing page já diagramada para você editar. Esses dias na verdade, eu tô fazendo vários testes já há 3 meses no ChatGPT. Quando eu vi todo mundo falando sobre isso, e eu já sabia o que ia acontecer, né? Como eu falei, em 2021 eu já via gente falando que isso ia acontecer. Só não sabia que ia ter um boom tão grande no começo de 2023. Foi porradíssimo. Parece que foi meio programado, né? Então, agora vamos soltar aí. Abre a jaula e deixa os leões saírem. Aí todo mundo começou a entrar em desespero. Inclusive, eu tava fazendo um lançamento e atrapalhou meu lançamento. Porque muitos redatores falaram assim, cara, agora tem o ChatGPT, não preciso mais aprender código. Alguns, sabendo que podem apertar o botão... É isso que você precisa responder agora, é claro que precisa. Exatamente. Alguns porque souberam apertar o botão e outros porque falaram, cara, se tem um ChatGPT, eu não vou trabalhar com outra coisa agora. Entendeu? O que eu achei errado, porque, cara, olha a oportunidade que a gente tá tendo de fazer dinheiro. De pessoas. A gente tá usando uma inteligência quântica, inteligência artificial. Então imagina a inteligência humana, né? Eu acredito que somos dotados de alma, né? Algumas pessoas não acreditam, mas eu acredito. Sim, o intelecto, ele é, né, a nossa alma e etc. E o próprio ChatGPT fala, eu não tenho condições de escrever algo emocional. Né? Eu sou uma inteligência programada. Agora, eu acredito que vai chegar um nível dela conseguir fazer isso. Porque, por exemplo, a gente tem hoje muitos testes, né, e muitos estudos sendo feitos com ressonância magnética. Né? A vibração que você gera... ela demonstra o que você está sentindo. Isso vai ser passado para a máquina em algum momento. Isso é ciência pura. Exatamente. Agora, a gente falou de persuasão num todo aqui. Cara, você vai continuar lidando com gente no dia a dia. Ninguém vai se tornar totalmente antissocial. Espero que não, né? Alguns eu acho que vão. Vão ficar ali com óculos de realidade virtual o dia inteiro. Se o cara sair dali, ele morre. Hoje a gente já tava falando disso. A gente já usa o celular o tempo inteiro. Imagina, o cara ficar ali. Ele não vai querer vir para o mundo real, mas... vai ter gente que vai continuar fazendo o trabalho duro. Então, claro, o dia a dia vai continuar, a realidade vai continuar existindo. E aí, o que a gente falou? O que é que a matéria-prima do copy? É persuasão. Então, cara, é uma besteira você achar que só porque uma inteligência artificial consegue escrever ali um texto legal, né? Às vezes... mas ele não é encantador, é legal. Não é encantador, é legal. É legalzinho. Por isso que eu falo, os redatores medianos estão ferrados. Os templanteiros, gatilheiros, que a gente citou aqui no começo, estão com os dias contados. Agora, para quem sabe... Por exemplo, eu posso chegar lá com uma Big Idea pronta. E falo, cara, escreve esse tópico pra mim. Já fiz isso. Acontece. Por quê? A Big Idea é algo mais criativo. Você precisa conhecer o seu cliente. Agora, para pesquisa é ótimo. Eu, por exemplo, fui fazer uma campanha para um cliente esses dias sobre insônia. Protocolo anti-insônia. Falei assim, olha, me dá informações sobre insônia. As melhores informações que você tiver. Ele me listou ali uns 11 tópicos. Fazer um parênteses. O Google te daria vários links. O ChatGPT vai te fazer uma curadoria do que já é melhor em relação à insônia. A gente tem que chamar alguém pra 60 segundos. Eu tô ralando pra caramba trazer alguém aqui. 60 segundos ele faz isso. Aí ele foi, olha só que interessante. Primeira vez que eu usei pra uma pesquisa assim, bem elaborada. Aí pedi as informações gerais, ele deu. Aí eu falei assim, agora eu preciso de relatos reais de pessoas que reclamam de insônia. Ele me deu uns 7, assim. Olha, eu não consigo dormir por isso, etc. Olha só, que interessante, né? Ele usou o banco de dados dele para me dar essas informações. Eu falei assim, legal. Agora eu preciso de sugestões de títulos para uma landing page para essa campanha. Aí eu vou dando os comandos de acordo com... Sim. Aí ele me deu ali várias sugestões de títulos. Nenhum eu aprovei. Mas teve uns 3 ali que eu falei assim, cara, esse é legal, posso criar em cima disso. Repertório. Exatamente. Olha só que interessante. Ótimo. Então, se você souber usar... isso, na verdade, vai ser uma grande ferramenta para você facilitar o teu trabalho. Eu estou lendo um livro atualmente que é o Sem Esforço. Eu esqueci o nome do autor, mas esse livro é bem famosinho, que é o mesmo autor do Essencialismo. Não li. Eu tenho uma tendência,
natural de dificultar as coisas. Eu acho que Pra que, né? Simplificar, você pode complicar. Exatamente. Por exemplo, a minha pesquisa, na verdade, não é dificultar, não é... Mas assim, eu gosto de fazer o esforço. Vem dessa mentalidade workaholic. A gente achar que o trabalho é duro. A gente precisa inverter mas isso aí. ele conseguiu me convencer de que, na verdade, a gente tem que buscar o caminho mais fácil sempre. Sim. Agora, tem efeitos colaterais, né? Por exemplo, o iFood, hoje é maravilhoso, é a facilidade, mas tem a questão também da tua saúde. Sim. Né? O miojo, né? O fast food no geral, ou seja, a facilidade também tem os seus efeitos colaterais. Sim. Então a gente tem que ter esse cuidado. Agora, quando se trata de copy, eu tenho percebido que dá para escolher alguns caminhos mais fáceis, por isso que eu discordei de você de ser difícil, porque com o tempo você percebe que dá para fazer fácil. Perfeito. E aí quando amanhã, depois de amanhã, eu vou palestrar num evento de e-commerce, e aí eu vou falar sobre storytelling. Lá eu dou 2 estruturas. Eu citei aqui o modelo AIDA e tem uma outra. Eu falo, cara, se você conseguir colocar o seu copy dentro dessa estrutura, você vende. Uhum. E se você... Claro, você precisa ter a sua pesquisa. O trabalho maior é aí. Então, assim, eu não acho que vá substituir o grande copywriter. Mas os medianos... Os medianos não. Até o pessoal que faz marketing digital aí, só coloca anúncio ali, cria umas palavras-chave, esses daí também que estão com os dias contados, né? Também acho que... A verdade sobre... Exatamente, o chat GPT. O que não te contaram ainda. O chat GPT vai te chutar pra fora do mercado. Olha aí, ó. A headline chamativa. Ó o corte. Puta, cara, eu tô com a cabeça 1000 aqui pensando nisso. Agora o Elon Musk vira o dono do mundo. Agora o Elon... Mas ele falando, por exemplo, lá dos dois... O Elon adora criar história. Os dois soldados. Criar... Né, Paulo? Os 2 soldados lá que ele falou, poxa, imagina um cara que vai para um escritório convencional, um cara que vem para o coworking. Cabe para qualquer negócio. Olha, cabe. Imagina um cara vem para o coworking. Você tem Não, um cara aqui de eu tento vídeo. vender muito aqui Muito no coworking, que aqui é o lugar que você pode fazer tudo. Inclusive arranjar esposa, arranjar namorada, trabalhar, ganhar dinheiro. Olha aí. Experiência. Olha aí. Eu falo pro Bruno que faz aqui, ele faz fazia muita festa ele aqui. faz os vídeos aqui, tem que filmar as mulheres bonitas daqui. Não tem que filmar os carinha legal, tem que todo mundo. O Tinder... Tem que saber que ali é lugar de pegação. Já tô também. te dando uma ideia de produto aí. Já tô te dando uma ideia de produto. Urban Tinder. Pra cá, Paulo, que isso? Entendeu? Urban Tinder. É isso. Eu vou voltar pra cá. O WeWork cresceu como assim? Cresceu e depois cresceu. Assistiu o documentário, cara? Do WeWork. Era só isso naquele WeWork, não é? Muito bom. Mas é isso, Paulão. Muito bom. Encantador. Mel, você tem mais alguma dúvida? Eu tenho milhares, mas a gente tem que, não é? Acho que eu perguntei o que eu queria pra hoje. Legal, Paulo. Obrigado, muito cara. Muito bom. Eu Sucesso. Fico muito feliz de participar e acho que foi uma conversa muito, muito boa. Gostei das perguntas. Eu acho que minha mãe conseguiu entender. A sua mãe conseguiu entender. Se ela assistir toda agora, ela... Posso passar seu celular, o WhatsApp seu? Pode. Mas aí ela vai começar a mandar várias correntes, várias coisinhas. Eu só permito você dar o WhatsApp pra ela se ela me mandar mensagem de bom dia. Ela vai mandar vários desenhozinhos. Obrigado, então cara, pela presença. Sei que tá corrido aí, veio do Rio hoje, chegou. Vai ficar por aí alguns dias, né? Vou ficar. Inclusive tem a participação no outro podcast, no dia 28. Vou ficar 3 dias a mais aqui para participar desse podcast. Tá, aí então, depois você compara ver qual foi o melhor. Muito bom. Muito bom. Então, Elon Musk só aqui, querido. A menina de lá fez a mesma reclamação que sua. Quase que eu não consigo te trazer, meu Deus. Eu era o primeiro convidado do podcast dela. Falei, tá difícil me tirar da roça, hein? E a gente viu quão importante realmente tanto um profissional como um empreendedor realmente saber de copy, não é? A gente sempre falou sobre vendas, mas copyright, na verdade, ele é a etapa da venda, na verdade, é o primeiro passo, né? A primeira chamada. E pra quem que também quer ser mais pegador, tem que saber de copy e tocar piano. Saber de copy e tocar piano, deu. Quer conversar? O violão eu sempre falo, cara, pras pessoas, meu sobrinho, cara, tu não é muito bonito, tu não tem um papo muito bom, vai tocar violão, não tem jeito. Tem que ser, cara, não é? Muito bom. Cara, obrigado, Paulo. Valeu, Mel. Obrigada. Bom te ver novamente, agora toda semana, né? Toda semana ou quinzenal. Podcast, né? Obrigado, queridos. Tá bom, obrigado, gente. Aqui. Acessem nossas redes sociais, Instagram, Urban Cowork, Twitter, Facebook, né, Fabricião? TikTok. Spotify. Kawaii, nem sabia dessa, tem? Rumble. E o do Paulo Macedo também foi pra tela? O do Paulo você vai colocar aí Instagram, você coloca aí também os lugares onde compra os livros, que temos que, né, fazer nossas viagenzinhas de vez em quando, né, Paulo? Com certeza. Obrigado, gente. Até mais.